Olá a todos, boa noite. Vamos realizar mais uma leitura na Bíblia Sagrada. Esta noite vamos continuar em Marcos capítulo 8, versículos 1 ao 37. Segundo a multiplicação dos pães. Naqueles dias, novamente, uma grande multidão se ajuntou e não tinha o que comer. Por isso ele chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tenho o que comer. Se os mandarem jejum para casa, desfalecerão pelo caminho, pois muitos vieram de longe. Seus discípulos lhe responderam: Como poderia alguém aqui, num deserto, saciar com pão a tanta gente? Ele perguntou: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Mandou que a multidão sentasse pelo chão e, tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que eles os distribuíssem. E eles os distribuíram à multidão. Tinham ainda alguns peixinhos. Depois de os ter abençoado, mandou que os distribuíssem também. Eles comeram e ficaram saciados. Dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos, e eram cerca de 4.000. E então os despediu. E imediatamente, subindo para o barco com seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Os fariseus pedem um sinal no céu. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal vindo do céu. Suspirando profundamente em seu espírito, ele disse: Por que esta geração procura um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração nenhum sinal será dado. E, deixando-os, embarcou de novo e foi para outra margem. O fermento dos fariseus e de Herodes. Eles haviam esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Ele recomendou então: Cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, no entanto, refletiam entre si, porque não tinham pães. Mas, percebendo, ele disse: Por que pensais que é porque não terdes pães? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Disseram-lhe: 12. E dos 7 para 4.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Disseram: 7. Então lhes disse: Nem assim compreendeis? Cura de um cego em Betsaida. E chegando a Betsaida, trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse. Tomando o cego pelas mãos, levou-o para fora do povoado, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Percebes alguma coisa? E ele, começando a ver, disse: Vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Em seguida, ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente, e ficou restabelecido, e podia ver tudo nitidamente de longe. E mandou para casa, dizendo: Não entres no povoado. Profissão de fé de Pedro. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados da Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens que sou? Eles responderam: João Batista, outros, Elias, outros ainda, um dos profetas. E vós? Perguntou ele: Quem dizeis que sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. Primeiro anúncio da paixão. E começou a ensinar-lhes:
O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e, depois de 3 dias, ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: Arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas a dos homens. Condições para seguir a Jesus. Chamando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar sua própria vida? Pois, que daria o homem em troca de sua vida? De fato, aquele que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude e que o Espírito Santo nos dê o devido discernimento para bem compreender as vossas palavras e assim podermos aplicá-las corretamente em nossas vidas para fazer a vossa vontade e a vontade do Pai, Senhor Deus, assim na terra como no céu. Peço a todos que nos acompanham, que façam a reflexão da palavra de Deus que aqui acabamos de ler em Marcos, no capítulo 8, e que todos nós possamos, todos os dias, converter-nos de nossos pecados e todos crermos no Evangelho de Deus. Amém. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus e até a nossa próxima leitura na Bíblia Sagrada. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos.